Nesse vídeo eu vou falar sobre quando uma pessoa deve se aposentar. E eu vou começar esse vídeo dando algumas respostas possíveis para essa pergunta. E num segundo momento eu vou falar um pouco sobre a minha visão, o meu posicionamento pessoal sobre isso, porque muitas vezes as pessoas me perguntam, mas e aí, como que você enxerga isso, como que você está vendo isso para o seu futuro? Então eu vou falar um pouco sobre o que eu acho disso, porque muitas pessoas se interessam e outras tantas não dão a mínima, mas eu vou falar ainda assim. E antes da gente prosseguir, já sabe, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque aí você fica sabendo de tudo que acontece por aqui. Se gostar do vídeo, dá o seu like e não esquece de fazer seu comentário. Mas vamos lá. Essa pergunta surgiu para mim porque recentemente eu fui fazer um treinamento para planejadores financeiros e fazia parte do roteiro do treinamento dar uma resposta a essa pergunta. E aí eu fiquei pensando, porque confesso que eu nunca pensei nisso de um jeito muito elaborado, né? E eu arrumei 5 respostas possíveis para essa pergunta. Então vamos começar com a primeira resposta, que é a resposta ideal, né? E ela é mais ou menos o seguinte: a idade, né, o momento ideal para a pessoa se aposentar é quando ela acredita ter condições materiais de manter um padrão de vida desejado por tempo indeterminado. Então a pessoa conquistou ou formou um determinado patrimônio que gera renda passiva, que permita aquela pessoa viver por tempo indeterminado, né, num padrão de vida que ela quer. E a questão do tempo indeterminado é importante porque a gente está vivendo numa época em que a expectativa de vida está aumentando de forma exponencial. Inclusive aqui no canal tem vídeo sobre isso, falando sobre risco de longevidade, até sugiro que você dê uma olhada, né? Então hoje é muito arriscado, é muito temerário a pessoa fazer uma aposta na data da própria morte. Então se a pessoa chega naquele ponto que ela consegue gerar renda passiva por tempo indeterminado, ela pode se aposentar. Essa seria uma resposta ideal. Uma segunda resposta, que também, né, vamos dizer que é a segunda resposta ideal número 2, é simplesmente nunca, né? Então a pessoa ela pode, de forma voluntária, né, é algo que ela quer, dizer assim: eu não vou me aposentar. Por uma questão de personalidade, a pessoa gosta de trabalhar, a pessoa gosta de ser ativa, a pessoa não gosta da ideia de aposentadoria. Sempre lembrar que a palavra aposentadoria, né, ela vem do se recolher aos seus aposentos, ela já tem uma conotação negativa. Então a pessoa, pela sua personalidade, uma personalidade mais ativa, ela pode dizer: eu não vou me aposentar nunca. E eu sei que isso às vezes é um pouco contraintuitivo, né, porque muitas pessoas simplesmente não conseguem aceitar, sequer aceitar essa ideia, né? Tem bastante gente que já fizeram essa pergunta para mim, já vi fazendo para outras pessoas, algo na linha assim: se você já conquistou a independência financeira, por que você ainda está trabalhando, né? Eu não sei, às vezes eu tenho vontade de perguntar para esses caras da lista dos bilionários do mundo, né, para os Bill Gates e Jeff Bezos da vida, né, e falar assim: ó, porque você já é um bilionário, por que você continua trabalhando, né? Quer dizer, então às vezes isso passa pela cabeça das pessoas, né? Como se a vida fosse uma coisa, né? Uma competição que quando você chega em determinado patrimônio é como se você cruzasse a linha de largada e ali parou, né? Meio complicado, tá? Então algumas pessoas, por ter uma personalidade ou mais ativa ou por gostar muito do que fazem, simplesmente pode, de forma consciente e voluntária, dizer: a idade ideal de aposentadoria para mim, o momento ideal de aposentadoria é nunca, vou morrer trabalhando. Ok. A terceira resposta para isso, aí já é a resposta não ideal. É quando a pessoa não tem mais condições de trabalhar. Quando eu falo condições, eu estou falando condições físicas, inclusive, né? Quer dizer, em certas atividades, em certas profissões, às vezes a pessoa ela chega numa idade avançada, num estado do qual ela não consegue, ela está fisicamente ou cognitivamente incapacitada de seguir naquela profissão. Então não é uma coisa voluntária. A pessoa não vai parar porque ela quer, ela vai parar porque ela precisa, né? Porque não tem outro jeito, ela não tem condição de continuar trabalhando, pelo menos não naquilo. Então a pessoa é meio que obrigada a se aposentar.
Quer dizer, ela chegou no seu limite. E isso historicamente, desde que existe a aposentadoria, ela foi feita pensando nisso, né? Numa outra realidade, numa realidade industrial ou agrícola, né? De trabalho muito mais braçal do que cerebral, em que a pessoa chegava num determinado ponto da vida, ela não tinha mais condições de trabalhar. Isso ainda acontece em alguns segmentos da economia. A quarta resposta também é uma resposta não ideal. É dizer que a pessoa tem que se aposentar porque ela chegou em determinada idade. Tá? E isso acontece muito, né? Quer dizer, nós temos algumas referências, a própria Previdência Pública coloca algumas idades de referência. Algumas empresas e algumas organizações colocam limites de idade em que a pessoa chega ali à aposentadoria compulsória. Quer dizer, a pessoa pode chegar naquela idade no auge da sua capacidade, no auge da sua criatividade, no auge da sua produtividade, mas ela é obrigada, né, por alguma questão ali contratual, regulatória, seja lá o que for, estatutária, a se aposentar. Tá? Então essa é uma resposta não ideal, porque de novo é um processo que está fora da capacidade de escolha da pessoa, é não voluntário. E muitas pessoas acabam incorporando isso na cabeça porque aprenderam, né? É aquela coisa assim, a gente ouve por aí que aos 60, 65 anos a pessoa tem que se aposentar. Então ela vai e se aposenta. Às vezes ela nem quer se aposentar, mas ela comprou aquela ideia. Eu já vi muitas pessoas, inclusive casos na minha família, de gente que se aposentou simplesmente porque alguém, em algum momento do passado, disse que naquela idade ela tinha que se aposentar. E aí o que aconteceu? A pessoa parou de fazer aquilo que gostava e começou a definhar, né? É como se a aposentadoria acelerasse o processo de envelhecimento. A quinta e última resposta para isso, que também é a terceira resposta não ideal, é nunca, só que diferente do outro nunca que eu respondi, esse não é um nunca voluntário. Esse é um nunca porque a pessoa simplesmente não tem condições de se aposentar, porque ela não tem os meios materiais para isso. Ela não construiu patrimônio, ela não tem nenhum fôlego financeiro, a aposentadoria dela, oficial, previdência social, se existir, deve ser uma coisa mínima que não vai dar um mínimo padrão de vida, né, entendido como desejado por aquela pessoa. Então essa pessoa não tem condições de parar de trabalhar. A resposta dela é nunca, mas não é um nunca por opção, como o caso anterior. É um nunca por falta de opção. Então essas são as 5 respostas possíveis, né, que eu tive que pensar ali para cumprir aquele programa para essa pergunta, né, quando uma pessoa deve se aposentar. E agora, né, como eu prometi falar um pouco do meu caso pessoal, em determinado momento da vida, eu li um livro, e já li inúmeros livros assim que me impactaram bastante, mas teve um que me influenciou muito e me impressionou muito. É um livro que, ao menos até o momento, não foi traduzido para o português. Ele se chama Counterclockwise, de uma psicóloga americana chamada Ellen Langer, e ela tem alguns livros em português, né, traduzidos para o português, mas não especificamente esse, que relata uma experiência muito interessante que aconteceu nos anos 70 com pessoas idosas, tá? Então eu recomendo muito a leitura. É uma leitura em inglês, mas se você tiver algum domínio aí do inglês, eu acho que vai ser fácil. Eu vou até botar um link do livro aqui na descrição. Mas quando eu li esse livro, eu fiquei muito impressionado. Aquela coisa assim de perdi o sono e abalou crenças profundas. E nesse momento, eu tomei a decisão de nunca me aposentar. Então, a minha posição pessoal quanto a isso, vamos dizer assim que eu sou o sujeito que eu tô ali na resposta número 2, né? Quer dizer, não tenho planos de me aposentar, e isso independentemente de ter os meios materiais para isso ou não, tá? E óbvio que sempre tendo os meios materiais para isso é melhor, né? Porque você continua trabalhando, mas sem a pressão financeira, aquela ideia do tenho que trabalhar hoje para pagar as contas da semana que vem. Mas de qualquer forma, eu optei, né, por esse caminho, o caminho do nunca, por algumas razões, né? Além da leitura do livro propriamente. Uma delas é que eu gosto do que eu faço.
tá? Então eu não tenho por que parar. E, de novo, quando muitas pessoas vêm com essa pergunta assim, mas você já atingiu a independência financeira, por que você continua trabalhando? Né? Às vezes até num tom meio agressivo, como se eu tivesse de alguma forma contando alguma mentira, né? Do tipo assim, por que você trabalha se você não precisa trabalhar? Né? E não só para mim esse tipo de pergunta, para outras pessoas. E às vezes o pensamento que me passa pela cabeça é assim, nossa, mas para pensar desse jeito você deve odiar muito o que você faz, né? É triste isso, né? Quer dizer, a pessoa está realmente querendo se livrar daquilo rapidamente, né? Mas tudo bem, aí é uma questão de cada um. Então assim, o primeiro motivo, né, eu tenho um verdadeiro prazer naquilo que eu faço, e outro motivo é a leitura desse livro, que me foi um soco na cara, né? Quer dizer, só dando um spoiler aqui do livro, basicamente o que a experiência relatada no livro conta é que a questão da influência do nosso estado mental, né, a influência da nossa mente sobre o nosso corpo, sobre a nossa fisiologia, ela provavelmente deve ter uma base bem concreta aí, tá? E o que se relata no livro pode ser, né, encarado como uma evidência de que a aposentadoria pode sim acelerar o processo de envelhecimento, né? Faz com que uma pessoa envelheça mais rápido, né? Ou o contrário disso, a não aposentadoria pode manter a pessoa ativa e saudável por mais tempo. Então eu li aquilo e falei, não, eu aqui não vou me aposentar não. Quer dizer, eu só paro de trabalhar se, né, por alguma razão, eu só paro de trabalhar se eu chegar na resposta número 3. Aquela que diz assim, olha, eu não consigo mais trabalhar porque eu estou fisicamente ou cognitivamente impossibilitado de fazer isso. Do contrário, eu continuo aqui, estou na ativa, até o fim. É isso aí, a gente se vê num próximo vídeo.